Hoje a gente vai resolver juntos os 3 primeiros desafios do Bootcamp. Então, por que eu vou resolver esses 3 primeiros desafios? Primeiro porque teve gente que teve dificuldades para entender a dinâmica dos desafios, né? Que a gente está fazendo a correção dos desafios utilizando testes automatizados, né? Então vocês conseguem executar os testes enquanto vão desenvolvendo ali o desafio. E eu vou resolver com vocês, porque também pode ter gente que conseguiu fazer o desafio, mas às vezes não entendeu alguma coisa ali dentro. Vamos lá, galera. Primeiro desafio que a gente tem, desafio de Node, né? Olha só, desafio de conceitos Node.js, né? O que a gente vai começar agora. Se vocês já começaram esse desafio, ou até para quem não começou, para quem teve dificuldade, vamos começar bem do início, assim, para a gente entender o que vai acontecer nos desafios. Na grande maioria dos desafios, vocês vão ter um template, né? Então eu consigo acessar o template aqui. E dentro aqui do meu template, a gente consegue reaproveitar esse código para criar o nosso repositório, né? Então eu vou clicar nesse botão Use this template, e aí a gente vai criar um repositório aqui. Eu vou chamar de GoStack Desafio Conceitos Node.js. Eu vou deixar como público, se vocês quiserem. Eu não recomendo, né? Porque, tipo, se vocês quiserem, tipo, copiar meu desafio e enviar lá na plataforma, se eu tirar 10, vocês vão tirar 10. Mas eu não recomendo porque, cara, é jogar fora o momento de aprender ali, né? Então, create repository from template. Vamos lá. Aguarda um pouquinho aqui. Isso aqui é muito simples, né? É só ter uma conta no GitHub, não precisa nem saber mexer em Git nem nada disso. E agora a gente vai baixar esse repositório para nossa máquina, certo? Clone or download, beleza? Copia aqui a URL. E aí nós viemos aqui no nosso terminal, git clone, e baixa o repositório. Perfeito? Isso aí, extremamente simples, né? E agora a gente entra aqui em GoStack Desafio Conceitos Node.js. Beleza? A partir do momento que a gente baixa o template, ele fala aqui para a gente executar o comando yarn para instalar as dependências, né? Então, quando a gente envia o nosso código lá para o GitHub, a gente não inclui a pasta Node Modules, porque ela é muito pesada, né? Um dos maiores problemas nessa parte de gerenciamento de dependências do JavaScript é que a pasta Node Modules ela fica no projeto. Diferente de outros, por exemplo, Ruby, né? Que as gems, que são os módulos que a gente instala lá, elas ficam num cache. Eles estão resolvendo isso aí com a nova versão do yarn e tudo mais, mas por enquanto não tem por que a gente se preocupar. Vamos lá então, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos rodar um yarn para instalar as dependências no nosso projeto. Então ele vai ler o package.json, vai instalar tudo o que não está instalado ainda. Show de bola. Agora eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code, que fica muito mais fácil a gente visualizar. Perfeito, galera. Agora, como vocês devem ver aqui no Google Chrome, o que acontece? A gente tem aqui as especificações das rotas que a gente quer que a aplicação crie, certo? E a gente tem também as especificações, desculpa, dos testes, né? Então, cada teste que vai executar aqui, ele vai testar uma funcionalidade específica da nossa aplicação, né? E o teste, geralmente, isso a gente vai aprender mais para frente, esse conceito de os testes nos guiarem pelo desenvolvimento da aplicação, é um conceito que vocês devem já ter ouvido, que é a questão do TDD, né? Então, a Test Driven Development é o desenvolvimento dirigido a testes, ou seja, a gente cria os testes, porque os testes eles vão dizer como que a nossa como ele espera que a nossa aplicação se comporte, dado a vários cenários diferentes. E aí a gente vai criar a aplicação para satisfazer os testes. É claro que a gente não vai criar todos os testes da aplicação como a gente fez aqui, né? Isso a gente fez para vocês. Mas quando a gente está desenvolvendo uma aplicação no mundo real, utilizando esse conceito de TDD, a gente vai criar um teste e já criar a funcionalidade. Aí vai para outro teste e cria a funcionalidade. Então a gente vai aprender sobre TDD mais para frente, né? Se faz sentido, se não faz sentido. E vai ter o tempo pra gente aprender sobre isso, tá, galera? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Agora aqui dentro do Visual Studio Code, eu posso ver que dentro do meu template eu já tenho aqui o meu app.js, que tem aqui as minhas rotas, né? Basicamente as mesmas rotas que estão listadas aqui dentro das rotas da aplicação, né? E agora aqui dentro a gente tem que começar a fazer essas funcionalidades. Como todas as rotas aqui,
tanto listagem, quanto atualização, quanto remoção, quanto a rota de like, elas dependem da criação de um repositório, eu vou começar com a rota de criação. A gente até deixou ela como primeiro aqui porque é a rota mais importante da aplicação. Se um repositório não está criado aqui, que é a nossa entidade principal da aplicação, se ele não está criado, nada do resto faz sentido, né? Porque não tem como eu listar repositório se eu não tenho repositório, não tem como eu fazer nada. Então, vamos lá, galera. Então, o que a gente pode fazer aqui na nossa aplicação? Começar rodando yarn test. Eu não preciso nem executar a minha aplicação, executar a minha API para eu chamar as rotas dela pelo Insomnia. Isso mesmo no React Native, eu não preciso nem executar a aplicação para montar ela. Olha que interessante, né? Claro que a parte visual eu não vou conseguir ver, né? A estilização e tal, mas isso fica para depois. Então eu vou executar yarn test aqui dentro. E olha que bacana, ele vai executar os testes na minha aplicação. Claro que vai falhar tudo, eu não fiz nada ainda, né? E a falha vai ser igual para todos. Assim, callback was not invoked within the... Por aí. O que isso quer dizer? Ele chamou a nossa rota e ela não devolveu nenhuma resposta em 500 milissegundos. Claro, ela não tem nada dentro dela. Então a gente tem que começar a desenvolver. Vamos lá então para a rota de post. A rota deve receber title, URL e text dentro do corpo da aplicação, sendo a URL o link para o GitHub desse repositório. Tá, então a gente deve receber aqui title, URL e text de dentro do corpo da nossa requisição. Ao cadastrar um novo projeto, ele deve ser armazenado dentro de um objeto no seguinte formato. Beleza, então eu vou criar um objeto nesse formato aqui. Então o ID aqui ele vai ter que ser um Universal Unique ID. Então eu vou descomentar essa linha aqui em cima, ó, e vou usar a função UUID, que a gente já aprendeu a utilizar lá nas aulas. Vou colocar aqui o title também, URL, text, e aqui ele fala que a gente tem que iniciar também com likes como sendo 0, certo? Então a gente coloca aqui likes como sendo 0. Certifique-se que o ID seja um UUID e de sempre iniciar os likes como 0. Perfeito, né? E agora a gente vai fazer o quê aqui? Agora a gente tem que retornar alguma coisa dessa rota, né? Então, provavelmente a gente retorna o repositório que foi recém-criado. E claro, nós precisamos adicionar esse repositório aqui dentro do nosso array de repositórios. Vamos lá, e a gente tem que adicionar então agora esse nosso repositório aqui dentro do array de repositórios. Então, eu vou dar um repositories push repository. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez nas aulas, né, no próprio módulo ali. Então, vou salvar isso aqui agora. E aí, nós vamos executar aqui o nosso teste. E aí, a gente vai ver se pelo menos algum dos testes aqui já passaram, né? Então, vamos aguardar um pouquinho. Show de bola, a gente pode ver que um dos testes já passaram. Tá vendo aqui? Então, qual desses testes passaram? Provavelmente o teste de criação, né? A gente pode procurar ele por aqui, mas provavelmente foi o teste de criação. Então, a gente já tem um teste passando dentro da nossa aplicação e outros 8 que não estão passando. Claro que esses outros 8 testes, eles estão associados à rota. Então, vamos sempre começar fazendo as rotas e depois a gente vê se a gente errou alguma coisa no retorno e tudo mais. Primeiro a gente faz da maneira que a gente acha que é, beleza? Vamos para a rota de listagem agora. A rota de listagem eu acho que é a mais simples, né? Eu só preciso listar todos os repositórios, né? Eu acho que é isso aqui. Rota que lista todos os repositórios. Então, pessoal, não tem erro, né? Se a gente quiser dar uma olhada, podemos olhar nos testes também. Should be able to list repositories. Para que esse teste passe, sua aplicação deve permitir que seja retornado um array com todos os repositórios que foram criados até o momento. Então, vou salvar isso aqui agora. Executar os testes novamente. O que é o UUID? O UUID é uma sigla para Universal Unique ID. Um ID que ele é único e universalmente único, na verdade. Né? Um ID que ele é totalmente único. E ele é criado por essa lib chamada UUID-v4. A gente utiliza ela dentro do Bootcamp, né? Vamos lá, galera. Eu rodei os testes ali. A gente pode ver que 2 testes já passaram, né? Então, provavelmente o teste de listagem e o teste de criação. Show? Perfeito, galera. Vamos continuar aqui que a gente ainda tem mais coisas para fazer.
Vamos para a rota de update. Ou melhor, a rota de delete é bem mais fácil, né? Vamos para a rota de delete antes. Eu acho ela mais fácil que o outro. Então vamos lá. A rota de delete. A rota deve deletar o repositório com o ID presente nos parâmetros da rota. Né? Então a gente vai pegar esse ID aqui e deletar o repositório que tem esse ID. Então vamos começar pegando o ID. Aqui está o hack. Deixa eu botar request. Acho que a gente deixou hack sem querer aqui, mas tanto faz o nome também. Request.params. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar dentro desses repositórios aqui e deletar aquele repositório que tem esse ID aqui. Então vamos começar procurando o repositório com esse ID. Então eu vou chamar de find repository index. Né? Eu quero procurar qual é a posição no array que está esse repositório. Vamos lá. Então, igual repositories.findIndex, ou seja, eu estou procurando pelo índice daquele repositório, então é a posição dele no array, 0, 1, 2. Para cada um dos repositórios, eu vou procurar aquele, deixa eu até quebrar em outra linha aqui que fica mais fácil, vou procurar aquele que o repository.id seja igual ao ID que eu estou recebendo aqui em cima. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar se esse index foi encontrado, né, eu vou dar um if find repository index. Aqui eu acho que, se eu não me engano, esse find index, ele retorna -1 caso ele não encontre. Então eu posso, se ele encontrar, ou seja, se for maior que 0, ele vai fazer o seguinte, repositories.splice, que é para eu remover. Na posição find repository index, eu quero que ele remova uma posição, né? Então, isso aqui basicamente vai percorrer o array, vai encontrar o índice daquele repositório que eu quero deletar, e aí isso aqui vai remover mesmo. E aí, o delete aqui, provavelmente ele deve pedir apenas, vamos ver, o que eu tenho que retornar. Should be able to delete repository. Para que esse teste passe, você deve permitir que a sua rota de delete exclua um projeto, e ao fazer a exclusão, ela retorne uma resposta vazia com status 204. Então tá, vou retornar 204 com conteúdo vazio, então não vai ter nada aqui dentro. Não seria maior que -1? Verdade, eu vou botar maior igual a 0 aqui, né? Obrigado, galera. Vou salvar aqui agora, vamos rodar yarn test. Vamos ver se pelo menos mais um teste nosso passa. 402? Nossa! Legal, pessoal. Não, vamos deixar, olha lá. Tá todo mundo falando que eu errei, mas tá certo. Olha só que legal, pessoal. A rota, o teste aqui, ó, should be able to delete the repository. Olha o que ele falou. Expected 204 no content, got 402 payment required. Então, olha só, o teste avisou pra gente que a resposta tá errada. Isso aí foi tudo para mostrar para vocês que o teste ia nos avisar, né? Então, olha só, agora eu volto para 204, rodo o yarn test novamente, e agora a gente vai ter 3 testes passando, provavelmente. Legal, já temos 3 testes passando. Ainda dentro da rota de delete, tem isso aqui, ó. Should not be able to delete a repository that does not exist, beleza? Então, o que acontece aqui? Se eu for dar uma olhadinha nesse teste aqui, o que ele fala? Para que esse teste passe, você deve validar na sua rota de delete se o ID do repositório enviado pela URL existe ou não. Caso não exista, retorne um erro com o status 400. Perfeito, galera? Então, olha só. Aqui, a gente verifica se ele existe. Se ele não existe, eu posso dar um else aqui dentro. Então, return response.status 400. E aqui a mensagem que a gente vai enviar de erro, se eu não me engano, ela é indiferente, né? Então, eu posso mandar aqui um error, repository does not exist. Beleza? Salvar aqui agora. Yarn test. Show, galera. Já temos 4 testes passando. Perfeito? Agora falta aqui testes da rota update e testes da nossa rota de like. Então vamos para o update. Deixa eu tomar uma água aqui. A rota deve alterar apenas o título, o URL e as tags do repositório que possua o ID
igual ao ID presente nos parâmetros da rota. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar title, URL e as tags de dentro do nosso request.body. E eu vou pegar também o nosso ID de dentro do request.params, né? Show de bola. Agora eu preciso alterar o repositório. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar procurando pelo index do repositório. Tem várias formas de fazer isso, tá? Não existe forma errada ou certa. Existem várias formas da gente obter o mesmo resultado dentro da programação. Já se acostumem com isso. Então, Diego, eu fiz diferente, o meu tá melhor, o meu tá pior. Não, pessoal, aqui mesmo tem 10 maneiras de fazer isso aqui diferente. Vamos lá. Eu vou procurar o index do repositório, e aí vou fazer o seguinte, repositories, nessa posição aqui, find repository index, e aqui eu vou sobrescrever o valor com um novo objeto. Então, aqui o que eu preciso? Vou botar o ID, vou botar o title, que está vindo da minha requisição, a minha URL e as minhas tags. Né? Muita gente fez isso aqui. E aí a pessoa já... Então a gente já pode dar aqui return response.json repository, ou melhor, vamos colocar isso aqui dentro de uma variável const repository, porque daí eu consigo retornar ela. E aí eu retorno ele aqui embaixo. Tranquilo, galera? Faltou likes. Calma, galera, calma. Vocês não deixam eu mostrar aí a mágica dos testes. Eu quero mostrar a essência de por que utilizar testes. Olha só, galera, aqui dentro agora a gente teve mais um que passou. Antes tinha 4, agora tem 5, né? Perfeito. Agora, o que acontece? A gente vai ver que deu um erro aqui dentro, né? Nas duas rotas, no should not be able to update a repository that does not exist. Beleza? Vamos começar validando essa aqui. Então, se o repositório não existe, eu vou retornar um erro 400? Isso, 400. Response.status 400.json error repository does not exist. Beleza? Depois a gente pode mover isso aqui para um middleware também. Vamos lá. Vou salvar isso aqui agora. Yarn test. Show. Passou mais um. Tá? Passou nada. Should not be able to update a repository that does not exist. Claro. Quando ele não existe, isso aqui retorna -1, né? E não false. Então, por isso que eu preciso fazer uma condição aqui. Agora sim, vamos lá. Yarn test. Olha só, cara, os testes ajudam muito a gente. Agora sim, ó, de 5 para 6. Beleza? Então, olha só. Agora faltou mais um teste passar aqui, ó. Should not be able to update repository likes manually. Né? Esse teste aqui, se a gente for dar uma olhadinha lá no GitHub, ele fala que a gente não pode alterar o número de likes de forma manual. Né? Então, aqui, por exemplo, eu não poderia usar da informação que vem do meu request body os likes e colocar os likes aqui dentro. Eu tenho que utilizar os mesmos likes que eu já tinha antes no meu repositório. Então, se a gente for ver aqui nos testes, o que acontece? Quando eu vejo esse menos aqui, ó, quer dizer que tem uma informação faltando. Então, menos indica essa linha aqui faltou. Perfeito? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui o número de likes agora, que não é essa variável aqui em cima. O número de likes é o mesmo que já tinha antes. Como que eu pego o número de likes de antes? Eu posso pegar aqui, ó, repositories, find repository index.likes, né? Eu estou pegando isso aqui, pega o meu repositório e eu estou mostrando o número de likes. Show? Vou salvar isso aqui agora. Vamos rodar os testes de novo. Show, olha só. Todos os nossos testes agora de projetos passaram. Então, a gente passou todos os testes que estavam relacionados a projetos. E agora a gente vai para os testes relacionados aos likes aqui dentro. Então, vamos lá. Primeiro teste que a gente tem aqui dentro. Poderia ser um spread? Poderia, dá para fazer de diversas formas. Rota de like. A rota deve aumentar o número de likes do repositório específico escolhido através do ID, presente nos parâmetros da rota. Perfeito. A cada chamada dessa rota, o número de likes deve ser aumentado em 1.
Show. E agora vamos ver no nosso teste aqui, né? Should be able to give a like to the repository. Para que esse teste passe, sua aplicação deve permitir que um repositório com ID informado possa receber likes. Tá. O valor de likes deve ser incrementado em 1 a cada requisição. E como resultado, retornar um JSON contendo o repositório com o número de likes atualizado. Perfeito, muito fácil de entender, galera. Então, eu tenho que começar fazendo o seguinte, buscar o ID da minha requisição. Vou buscar o repositório de novo. Perfeito. Se o repositório não existir, eu vou retornar um erro de novo. Então, vou copiar esse mesmo erro aqui, ó, vou botar aqui também. E se ele existir, agora eu vou fazer o seguinte. Const, vou fazer, na verdade, repositories no find repository index. Então, agora, isso aqui é o meu repositório que eu encontrei através do ID, né? Ponto likes, mais. Eu posso fazer só assim. E ele já vai conseguir atualizar, né? Ou mais igual a 1, né? Tem várias formas da gente fazer isso. Perfeito. E agora eu preciso retornar o repositório atualizado. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Return response.json repositories find repository index. Beleza, galera? Vou salvar isso aqui agora. Yarn test. Passamos todos os testes, galera. Olha que massa. Por que a gente passou todos os testes? Porque o último teste era não permitir que a gente dê like num repositório que não existe, né? Então, a gente já fez essa verificação aqui, por isso que eu passei 2 em 1. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Eu tinha um amigo que eu trabalhava em outra empresa. Ele era meio ruim nesses trocadilhos, assim. Não é trocadilhos, né? É um ditado nessa de matar 2 coelhos com uma cajadada só. E aí, uma vez, ele estava explicando para um cliente, né, numa agência digital, que ele matou 2 problemas de uma vez só. Ele falou, matei 2 coelhos com uma caixa d'água só. Cara, aquele dia a gente riu bastante. Mas por aí vai. Vamos lá, galera. Vamos partir pro React. Perfeito? Todo mundo de acordo aí? Quem tá de acordo aí pra gente partir pro React logo, manda um eu aí no chat, pra eu saber que a gente pode prosseguir pro React. Vou fechar aqui o nosso projetinho Node. Vamos lá então, galera. No React aqui, não muda muito, tá? A estratégia que a gente vai utilizar aqui. Vou começar acessando o template aqui da nossa aplicação React. Outra coisa, vamos mandar aqui o código que a gente fez, né? Então, eu vou dar um git commit, git add, git commit. Mensagem aqui, vamos botar app, tanto faz, aqui vocês podem colocar uma mensagenzinha mais legal. Git push, para enviar o código lá para dentro do nosso GitHub, né? Vamos lá, dar um F5 aqui só para ver se deu tudo certo. Tranquilo, agora o que vocês fariam é copiar o URL desse repo aqui, ó, e jogar lá dentro da plataforma. Né? Eu não vou fazer aqui. Vamos lá, React.js. Use this template. O nome do desafio aqui eu vou usar como Go Stack Desafio Conceitos React.js. Vou começar clonando aqui o repositório. cd Go Stack Desafios React.js. Vou rodar Yarn aqui para fazer a instalação das dependências do projeto React. Esse aqui demora um pouquinho mais, faz parte. A gente vai criar esses testes também? Vai, mais pra frente no Bootcamp. Por enquanto ainda não. Esse é o primeiro desafio, agora eu tô indo pro segundo, né? O primeiro era o de Node. O primeiro mesmo é o cronograma, né? Mas não é bem o desafio de código. Vamos lá, galera. No React também a gente pode executar aqui yarn test e ver o que está acontecendo, né? Então vamos rodar yarn test aqui. Perfeito, galera. A gente já tem aqui algumas coisas que aconteceram. E eu vou abrir aqui agora. Aqui. Beleza. Aqui a gente já vai ver o que precisa fazer na aplicação.
Vamos lá, as funcionalidades da aplicação. Listar os repositórios da API. Então, deve ser capaz de criar uma lista com o campo title de todos os repositórios que estão cadastrados na sua API. Vamos dar uma olhada no teste aqui, né? Na verdade, não tem teste da listagem. É isso? São só 2 testes aqui? São só 2 testes, add e remove. Perfeito. Então, vamos começar fazendo o seguinte. No nosso app aqui, nós temos que começar carregando a lista de repositórios. Então, para carregar a lista de repositórios, a gente usa o useEffect de dentro do React, para ele disparar alguma função em algum momento do nosso componente, né? Então, esse useEffect, ele geralmente é muito utilizado para a gente disparar alguma função assim que o nosso componente é exibido em tela. Nossa, o que eu fiz? Vamos lá. E aqui eu vou colocar um array vazio, porque são as minhas dependências. Eu não vou entrar em explicação do React, né? Vocês podem assistir a aula lá que eu já expliquei sobre isso. E agora aqui dentro, eu vou fazer a minha chamada API. Então, o meu service do Axios já está funcionando. Então, eu vou importar aqui de dentro de services/API. E vou fazer aqui dentro api.get. Aí a rota para eu buscar meus repositórios é repositories. Beleza? E .then para eu pegar os meus repositórios. Vou pegar através do response. E aí eu preciso salvar esses repositórios em algum lugar, né? E aí a gente vai usar um estado do React para salvar esses repositórios. Porque eu preciso salvar em algum lugar que o meu componente tem acesso. E o melhor lugar sempre é o estado. Eu vou inicializar esse estado como um array vazio. E aí aqui dentro eu vou dar um set repositories response.data. E agora eu preciso exibir esses repositórios em tela, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, para cada repositório eu preciso mostrar um desses LI aqui, tá vendo? Então, eu vou cortar isso aqui e vou fazer um repositories.map repository. E aí eu vou jogar nosso LI aqui dentro. Perfeito? Então agora desse meu repository aqui no lugar de repositório 1, eu vou colocar o title dele, né? Que é a informação que vem lá dentro do backend. E lembrando que aqui na nossa LI também nós precisamos colocar aqui, né? Que é bem importante, isso eu falei lá na aula. A gente precisa utilizar aqui no primeiro elemento que vem logo depois do map, para que o React consiga identificar esses elementos depois dentro da página. Vamos lá, galera, eu vou salvar por enquanto assim. Eu acho que isso aqui não vai fazer teste nenhum passar. Mas beleza. Vamos lá agora. Vamos começar pelos testes agora mesmo, né? Adicionar um repositório à sua API. Deve ser capaz de adicionar um novo item na sua API através de um botão com o texto adicionar, e após a criação deve ser capaz de exibir o nome dele após o cadastro. Então, beleza. O que esse teste aqui está querendo... O que a rota aqui está querendo dizer é que nós temos que ter um botão chamado adicionar, ele já está aqui. A gente precisa adicionar um novo repositório. Aqui a gente pode botar os dados estáticos mesmo. Então vamos lá, vamos começar adicionando um novo repositório aqui. Const response, para eu pegar o resultado da API, e await api.post repositories, né? Eu estou criando um novo repositório. Aqui dentro dos dados a gente vai enviar o title do repositório, a URL e as tags, né? Então, as tags aqui é um array. O title aqui eu vou chamar de, sei lá, eu tenho um repositório lá que eu criei que é Umbriel o nome. O GitHub pode ser qualquer coisa aqui, né? Mas eu vou botar Rocket City /Umbriel. E as tags, ele usa Node e usa React.js. Beleza, pessoal. Se eu executar assim, eu vi que muita gente fez isso, tá? Ó, prestem atenção agora, galera, que empacou aqui nos testes do React. Eu vi que muita gente cometeu esse erro. Fez a inserção na API, ou seja, realizou o post aqui, só que não pegou, não adicionou esse repositório aqui dentro do estado, ou seja, ele não atualiza na tela. Se eu executar isso aqui agora, ó, ele não vai acontecer nada. Então, ó, meus testes vão continuar falhando, né? E aqui, se a gente for ler no testes o que acontece, olha só. Unable to find an element with the text desafio React.js. Por que ele está procurando por um carinha chamado desafio React.js? Se a gente for aqui nos testes, a gente vai ver que o teste que vai testar a criação de um novo repositório, ele tenta cadastrar um repositório chamado desafio React.js e ver se ele aparece na nossa lista.
mas ele não apareceu. Então, o que acontece? Depois de eu adicionar um novo repositório aqui na minha API, né, eu preciso, aqui no meu set repositories, copiar o estado que eu já tenho. A gente falou sobre mutabilidade lá dentro do React, então eu preciso copiar todos os repositórios que eu já tenho e adicionar esse novo repositório aqui, ó, no final do meu array de repositórios. Isso aqui vai fazer com que quando eu adicionar esse meu estado, a interface atualize e mostre o meu novo repositório em tela. Então eu vou salvar isso aqui agora, executo o yarn test e olha lá, o meu primeiro teste já passou. E aí muita gente ficou com a cabeça tipo pensando, beleza, mas como que o teste passou? Como é que a minha chamada API funcionou se o meu projeto back-end não está sendo executado? Se a minha API com o Node não está executando, eu fechei o projeto, eu não estou executando o Node. Entenderam? Da mesma forma que eu não testei, que eu não liguei a API, eu não executei a API lá quando a gente estava testando o Node nenhuma vez, aqui no React eu não preciso nem ligar a aplicação também do back-end para conseguir executar. Por quê? Porque nos nossos testes a gente utiliza algo que a gente vai aprender no Bootcamp ainda, que se chama mock. O que é mock? A gente faz algo de forma fictícia. Então aqui a gente está usando uma biblioteca que se chama Axios Mock Adapter. Isso aqui quer dizer o seguinte, a gente consegue identificar quando a nossa aplicação vai fazer uma chamada API, interceptar essa chamada API e retornar uma outra resposta, como se o nosso próprio teste fosse o back-end, fosse a API. Deu para entender mais ou menos? Se não deu, fica tranquilo. No Bootcamp a gente vai aprender a utilizar isso aqui do total zero. Né? Mas só para mostrar para vocês que dá para a gente fazer assim. Claro que eu não faço isso, eu executo realmente a aplicação e vou vendo porque eu gosto de ver as coisas visuais, né? de entender mesmo como que elas estão funcionando. Vamos lá. Agora a gente precisa fazer should be able to remove repository. Então, agora a gente precisa, para cada item da lista, possuir um botão do texto remover, que ao clicar irá chamar uma função para remover esse item da lista e do seu da lista do front-end e da API, então para remover dos dois. Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui a nossa função já está. Qual que é o problema? Aqui a gente está passando o ID sempre como 1, né? Então eu preciso trocar aqui para repository.id, passar o ID do repositório que eu quero deletar. Show! Agora nós vamos fazer o seguinte aqui dentro. Await api.delete. E agora por que eu não usei o const response? Porque minha rota delete ela não me retorna nada, né? Então, não preciso. Então, delete. Aqui eu vou usar a crase, porque daí eu consigo passar o ID como uma variável aqui dentro. Ó, né? Então, a gente consegue usar esse conceito de template strings, né? Para incluir variáveis, aí usa crase. Não preciso passar mais nada além disso. E agora eu preciso deletar esse repositório aqui da minha lista no front-end. Como que eu faço isso? Eu posso usar o set repositories. Aí eu vou pegar todos os meus repositórios e vou realizar um filtro. Beleza? Esse filtro vai fazer o quê? Para cada um dos repositórios, eu vou verificar se o ID dele é diferente desse ID que eu estou recebendo aqui em cima. Beleza? O que isso aqui quer dizer, então? Eu estou filtrando, eu estou mantendo apenas nos meus repositórios os repositórios em que o ID é diferente desse que eu removi. Beleza, galera? Vamos salvar aqui agora, rodar o yarn test. E olha lá, passamos todos os testes. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Mas não tem testes que dependem do back-end? Não devem existir, Jonatas. O front-end ele deve ser possivelmente testado sem depender de um back-end. Isso é bem interessante, esse conceito. E a gente aplica muito aqui na Rocket e todas as empresas aplicam assim, né? O front-end ele não deve depender que o back-end esteja sendo executado. Qual a diferença de import e require? O Node, na sua versão 12, que é a LTS que a gente está utilizando, não suporta import ainda, né? Mas mais para frente a gente vai conseguir usar import no Node também. Mas o import é uma sintaxe mais recente. O Danilo falou, mas isso não pode dar problemas? Exemplo, você tem a função do back que realiza uma soma. Você depende do resultado dessa soma para saber se o teste passou. Dá para fazer isso sem o back-end ligado? Danilo, aí, olha só, cara. Galera, muito boa pergunta do Danilo. Eu quero que todo mundo preste atenção aqui. Se o back-end tem uma rota que faz uma soma,
e o meu front-end ele depende dessa rota, se eu não fizer essa conexão direta, o resultado não vai bater, certo? Só que a responsabilidade de se a soma mudar em algum momento, isso é uma responsabilidade dos testes do back-end. O front-end, ele vai mocar, como eu falei para vocês, ele vai entender de forma fictícia, claro, que o back-end sempre retornou a informação correta. Entende? O front-end ele não depende diretamente de alguma alteração no back-end. Então, como o Igor falou, não é responsabilidade do front-end garantir a soma. Mesmo se ela mudar, né? Eu estou calculando a soma de um total de um carrinho. Em algum momento o meu back-end adicionou agora o valor do frete no total. Mas para o front-end não importa, porque ele não, a regra de negócio não está no front-end. Né? Ele está só mostrando o valor total em tela, para ele se mostrar com frete. Se o back-end está incluindo frete, se não está, para ele tanto faz. Beleza? Diego, o filter no function delete não é contra a imutabilidade? Eduardo, boa pergunta também, cara. O filter, ele nunca altera o array de repositórios. Se a gente fizer isso aqui, ó, botar esse filter aqui em cima e depois utilizar o repositórios, não vai mudar nada. O filter, ele não muta, né? Aí vem o mutar, ele não muta o valor original. Ele cria uma nova informação, então aqui eu poderia botar até numa variável, new repositories, e aí eu uso essa informação aqui embaixo. Perfeito? Então, isso é o conceito de imutabilidade. Eu não altero a informação original, eu crio uma nova. Isso, se alguém estiver tendo problemas com loop no useEffect, aqui disparando sem parar, você precisa ter esse arrayzinho aqui no final, ó, vazio. Isso aqui indica o array de dependências. Aquele repositório, o que seria? Isso aqui seria, por exemplo, o seguinte. Quando a gente faz um filter, um map, um reduce, qualquer coisa assim, o que essa função faz é ir em cada item aqui desse meu repositories e botando nessa variável repository, para eu fazer alguma coisa com ela. Entende? Então, no começo, na primeira iteração, na primeira volta que ela dá, esse repositório aqui vai ser a mesma coisa que repository 0, que é a primeira posição. Depois vai para 1, depois vai para 2, depois vai para 3. Então, isso aqui indica cada um desses itens aqui dentro, né, que ele faz a iteração. Faltou eu dar um git add, git commit, app, git push. Galera, agora tá aqui, ó, se alguém quiser depois obter o repositório. Tá aqui no meu perfil pessoal, eu não vou tirar daqui. Mas recomendo que todos façam, né? Ao invés de só fazer um clone do meu repositório e mandar lá pra aplicação. Vocês não vão aprender nada e isso não vale nota. Vamos lá, galera. Vamos pro desafio do React Native aqui dentro. Vamos lá pro desafio de React Native. Vou acessar o template. Use this template. Go stack. Desafio. Conceitos. React Native. Então vamos lá. Começar aqui copiando, fazendo um clone agora do nosso repositório. Git clone. Go stack, desafio React Native. E rodar um yarn aqui para executar. O ideal é sempre atualizar o teste do front para refletir os valores do back-end. Isso, Henrique, se mudar alguma informação, uma estrutura da informação principalmente, tu atualiza o front, né? Tá, galera, vamos entrar aqui dentro agora no Visual Studio Code. Lembrando que se você estiver no Mac e quiser rodar esse dispositivo, esse aplicativo no seu simulador ou no seu celular, você tem que entrar na pasta iOS também e rodar pod install. Por quê? Como a gente usa o yarn para instalar as dependências, aqui deu algum erro. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui que é isso aqui. iOS fetching Cocoa Pods cannot find compatible versions for blá 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 blá. Pod install repo update. Vamos tentar. Erros acontecem em todos os momentos possíveis. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou entrar na pasta iOS, vou remover o podfile.lock e aí eu vou dar um pod install aqui para ele instalar do zero.
React Native foi o maior problema para conseguir rodar. Então, nem é problema do React Native. A SDK do Android é um negócio meio cabuloso. Posso usar o Expo? Não recomendo durante o Bootcamp. Até porque se você aprender a criar projetos sem o Expo, depois o Expo só ajuda. Agora, se você aprender a criar projetos só com o Expo, tu não vai conseguir saber criar sem ele depois. Tá, beleza. Isso aqui, pra quem for desenvolver no Mac, precisa fazer, tá? Senão o projeto não vai rodar no simulador iOS. No Android é automático. Vou começar aqui rodando um yarn test, pra eu ver os testes falhando, claro. Testes falhando é bom, porque indica pra gente o caminho que a gente tem que percorrer. Beleza, galera. Só tem um teste aqui que é should add a like to the like counter of the repository. Então, beleza. Se eu dar uma olhada aqui dentro, eu tenho que listar primeiro os repositórios da API, então deve ser capaz de criar uma lista de todos os repositórios que estão cadastrados na sua API, com os campos title, tags e número de curtidas, seguindo o padrão repository likes curtidas, apenas alterando o número para ser dinâmico. Legal. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso app nós vamos começar listando os repositórios da API. E aí a gente já sabe, né? A gente pode usar o use effect e o use state. Agora a gente começa criando aqui repositories, set repositories, igual use state. Perfeito. E aí a gente usa aqui o use effect para carregar os nossos dados, né? Eu vou precisar importar o Axios aqui dentro também, a nossa API. E aqui eu vou fazer um API.get repositories.then response, mesma coisa que a gente fez lá no front-end. Set repositories response.data. Beleza? Agora a gente vai mudar essa nossa listagem aqui, né? Hoje a gente tem um item só. E a gente aprendeu lá a criar um negocinho chamado flat list, né? Para quem sabe, aqui, ó, eu já tenho a tela importada, eu deixei importado aqui, ó. Flat list. Aqui na nossa flat list, nós vamos ter o data, que são os nossos repositórios, isso a gente fez lá nas aulas também. O key extractor, que é basicamente uma função que recebe o repositório e retorna qual que é a informação única desse repositório, no nosso caso, o ID. E o render item, que é onde eu vou colocar toda aquela nossa função com parênteses aqui por volta, para ele forçar o return, tudo esse nosso conteúdo aqui, ó. Beleza? E aqui o nosso render item, ele recebe como parâmetro, eu posso desestruturar o nosso item, né, que é o repositório. Então, posso inclusive trocar o nome dele aqui para repositório, para eu não me perder, né? Galera, então agora a gente vai trocando aqui, ó. Repository 1, eu vou colocar repository title, beleza? As tags aqui, eu vou ter que fazer um map. Então, repository.tags.map. Para cada tecnologia, eu vou mostrar um carinha desse aqui, ó. Então, boto parênteses aqui por volta. E aí, lembrando, toda vez que eu faço um map, eu preciso ter aqui uma key, que vai ser a própria tag, porque não tem como o repositório ter tags repetidas, né? Vamos lá. A gente tem aqui também, aqui eu deixei um comentário para vocês, ó. Lembrem de alterar esse número 1 aqui abaixo com o ID do repositório. Eu deixei isso aqui descrito para vocês, então é só copiar esse código que eu deixei aqui, ó, e trocar aqui dentro. Tá vendo, ó? E aí já tá pronto. Isso aqui serve para depois, quando a gente executar os testes, ele conseguir encontrar aqui exatamente isso aqui. Aqui agora no lugar de 3, eu vou colocar repository.likes. Perfeito. E aqui embaixo também eu preciso trocar, ó. Vou botar isso aqui no lugar disso aqui. E agora aqui na função handle like repository. Beleza, me lembraram aqui, ó. Show, obrigado galera, quem lembrou aqui. Linha 41, né? Show. E aqui no 1 aqui, tá vendo que hoje tá fixo, né? O ID do repositório. Eu vou colocar aqui também repository ID, que é qual repositório que eu quero realizar um like. Diego, tem como explicar na marcha lenta a propriedade render item?
Tem. A propriedade render item é como se fosse o map, né? Quando a gente faz o ponto .map, a gente recebe cada vez o repositório aqui dentro. Não recebe para mostrar alguma coisa, né? Quando a gente faz o map, a gente recebe cada item dessa propriedade aqui dentro. O render item é como se fosse essa função aqui, ó, né? Que é executada toda vez que ele chega numa iteração nova, numa nova informação. E da onde vem essas informações? Aqui do nosso data. Então, para cada informação contida no array do data, ele vai executar esse render item. E aqui ele recebe esse item como parâmetro, mas eu troquei o nome dele para repository, porque assim fica mais fácil a gente saber qual é a informação que a gente está tratando. Perfeito, galera? Agora a gente vai para a função handle like repository. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou salvar isso aqui e vou rodar os testes primeiramente, para a gente ver se já mudou alguma coisa, se a mensagem do teste já mudou alguma coisinha. Beleza, galera, olha só. Antes a mensagem era diferente. Agora ela já está um pouquinho diferente aqui, ó. Ela falou o seguinte: ela esperava que o elemento tivesse o texto uma curtida, mas ele tem 0. Ou seja, o que aconteceu? O teste tentou dar um like num repositório que tinha nenhuma curtida, só que não mudou nada, continuou como 0. Por quê? Porque a nossa função de like não está fazendo nada. Concordam comigo? Então aqui dentro nós vamos fazer o seguinte: const repository é igual a await api.post. Aqui eu vou usar chaves. Repositories barra, coloco o ID aqui como variável, barra likes. Se eu não me engano, a rota é likes, né? Deixa eu ver exatamente de novo aqui no meu backend para eu confirmar. A rota é like, é sem o S, então like. Perfeito. Agora a gente não precisa enviar informação nenhuma aqui dentro, né? Não precisa enviar nada no body. Agora, se eu lembrar, a minha rota de like, ela retorna todos os dados do meu repositório. Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz lá com o filter. Agora, a única coisa que eu vou ter que mudar é que eu vou sobrescrever uma informação no estado ao invés de filtrar. Como que a gente consegue fazer isso? Olha que bacana, pessoal. Prestem atenção nisso porque é bem legal essa lógica aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar numa variável separada, então eu vou chamar de repositories updated, só para a gente conseguir visualizar isso aqui de uma maneira melhor. Eu vou percorrer a minha lista de repositórios, porque agora eu não vou fazer um filter, porque eu não quero tirar uma informação ali de dentro. Eu quero atualizar uma informação ali de dentro. Então agora eu vou utilizar o map. Por que o map? Por que o map, né? O map eu vou repassar por cada uma das informações do repositório. E se eu quiser, eu posso modificar essa informação. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do map? Eu vou até botar chaves aqui, porque vai ser mais fácil a gente visualizar. Eu vou começar comparando se o ID desse repositório aqui, que eu estou recebendo dentro do map, é igual o ID desse repositório aqui que eu acabei de atualizar, que eu acabei de dar um like. Se for, eu vou retornar daqui de dentro. Aqui eu tenho que dar um nome diferente, né? Eu vou chamar de liked repository. Porque senão vai ficar o mesmo nome aqui, ó. Se for igual, se o ID do repositório aqui da iteração for igual o ID do repositório que eu acabei de dar um like, eu vou devolver de dentro dessa função o liked repository, porque ele é um repositório atualizado. Deu para entender mais ou menos? Se isso aqui a gente for debugando, colocar um console log aqui, a gente vai visualizar que funciona muito legal. Se não for, eu vou devolver o próprio repositório, como a gente já está acostumado. Então aqui eu estou respeitando o conceito de imutabilidade do React. Eu não estou modificando essa função repositories, esse vetor de repositórios. Eu estou criando uma nova informação, repositories updated, beleza? Só que eu estou alterando a posição, né? Eu estou alterando a informação do repositório quando o ID bater, né? O map é legal porque esse map ele nunca vai alterar o tamanho do array. Ele sempre vai retornar um array com o mesmo tamanho. Talvez com informações diferentes, mas com o mesmo tamanho. Sim, dá para fazer com operador ternário também, sem problemas nenhum. Vamos lá, galera. E agora a gente faz aqui embaixo um set repositories como sendo repositories updated. Show de bola? E agora, se vocês estiverem aí comigo, a galera que ficou até o final aí, a gente começou a live com 500, 300 pessoas chegaram aí até o final e não deu certo. Unable to find node on an unmounted component. Beleza, a gente recebeu algum errinho aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui que a gente fez.
Será que é porque esse liked repository não está retornando a informação certa? Vamos dar um console log nesse liked repository para ver o que está retornando, galera. É legal porque o teste ele também mostra os console logs, tá? Então faz parte. Olha, vamos aqui em cima. Console log aqui, ele Ah, pessoal! Isso aqui é a response. O nosso liked repository, ele tá dentro de response.data. Ah, e ó, debugando ao vivo. Vamos salvar aqui agora, rodar os testes. Olha lá. Galera, é por isso que é importante a gente ir debugando, tá? Isso é bem legal, a gente ir colocando os console logs ali, a gente vai entendendo. Vamos jogar esse aqui, esse repositório online também. Git status, git add, git commit, app, git push. Galera, então é isso. E bora estudar, porque tem muito conteúdo. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.